terceira série, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo, nossa segunda aula ao vivo, olha que bacana. Estou aqui hoje com um convidado especial, o professor Jorge. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, salve, salve, galerinha da Aula Paraná. Muito obrigado, professora, pelo convite, para a gente trabalhar um pouquinho na aula de biologia hoje, bem animada, né? Isso mesmo, vamos trabalhar bem animado. Eu esqueci o meu negócio, o passador de slide, deixa eu pegar, a professora brincando com o peixinho, acabou esquecendo, não façam isso. Gente, tem outras coisas que vocês não podem esquecer. O que é que eles não podem esquecer, Jorge? Pessoal, é muito importante que vocês não esqueçam de realizar as atividades obrigatórias lá do Classroom. Você acessa lá o formulário, realiza as duas atividades e clica em enviar e garante a sua presença. Caso você não esteja fazendo pelo Classroom, esteja pegando impresso no colégio, é importante também tomar cuidado com as datas, gente. Né? Sempre pegue lá, veja a data de pegar e devolver o material. O seu professor ele está esperando por isso. Mas tem mais recado. O que mais que eles têm que não podem esquecer? Mais um recadinho. Tá? Hoje vocês teriam aula de matemática, tá? Mas como a nossa aula ao vivo ela é de 50 minutos, essa aula de matemática vocês vão poder acessá-la pelo Classroom e também pelo YouTube, né, professora? Exatamente. E ela vai reprisar também no final de semana para vocês. Uma coisa que não pode esquecer é de entrar lá e fazer atividade para garantir a presença de vocês. Não esqueçam, tá bom? Depois da aula, vão lá, façam as atividades. E aí, Jorge, vamos começar lembrando o que a gente falou nas aulas anteriores. Então, nas aulas anteriores, o que é que a gente viu, gente? A gente estava falando dos biomas. A gente comentou de todos os biomas brasileiros, as principais características de cada um deles, como é que eles estão sofrendo com desmatamento, com queimada, enfim. A gente falou de todos os biomas, né? E, inclusive, para quem assistiu a aula também da segunda série, a gente falou sobre as queimadas e sobre biomas também, biodiversidade. Assuntos bem importantes. Então, vamos começar com esse poema, mas antes tem uma observação aqui, professor. Olha só que bonito o título ali, né? Adeus às 7 quedas. Vocês devem ter percebido que está sem crase, né? A gente manteve o título original. O título original não tem crase mesmo, tá? Você lê pra gente, professor? Sim, sim, vamos lá. Eu adoro poemas, adoro poesias e vamos fazer a leitura aqui com a gente, pessoal. Adeus às 7 quedas. 7 quedas por mim passaram e todas 7 se esvaíram. Cessa o estrondo das cachoeiras e com ele a memória dos índios pulverizada. Já não desperta o mínimo arrepio. Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes, aos apagados fogos, de Ciudad Real de Guaíra, vão juntar-se os 7 fantasmas das águas assassinadas, por mão do homem dono do planeta. Desfaz-se, por ingrata intervenção de tecnocratas, aqui 7 visões, 7 esculturas. De líquido perfil, dissolve-se entre cálculos computadorizados de um país que vai deixando de ser humano para tornar-se empresa gélida, mais nada. Faz-se do movimento uma represa. Da agitação faz-se um silêncio empresarial de hidrelétrico projeto. Vamos oferecer todo o conforto que luz e força tarifadas geram, à custa de outro bem que não tem preço, nem resgate empobrecendo a vida, na feroz ilusão de enriquecê-la. 7 quedas por nós passaram, e não soubemos amá-las, e todas 7 foram mortas, e todas 7 somem no ar. 7 fantasmas, 7 crimes, dos vivos golpeando a vida, que nunca mais renascerá. Carlos Drummond de Andrade. Bonito poema, né? Muito lindo, traz bem a característica de Carlos Drummond, que é essa nostalgia com a questão ambiental também, né, professora? E o que será que esse poema tem a ver com a aula de hoje, professor? Eu percebi que tem muita água. Pois é, a gente até trouxe aqui os bichinhos para a gente brincar junto com eles aqui hoje. Então, o nosso tema da aula de hoje são ecossistemas aquáticos. Então, nas aulas anteriores, a gente falou dos biomas, ficou faltando a gente aprofundar um pouco nos ecossistemas aquáticos, que estão presentes em praticamente todos os biomas. Sim, né? Realmente estão presentes em todos os biomas, que nós vamos encontrar vários tipos de ecossistemas aquáticos, desde rios, lagos, oceanos, inclusive. E você hoje, não esqueça, você vai poder participar com a gente. Interaja, manda suas perguntas, mandem seus comentários. Já tem aqui a Thaís Olegário de Jesus, lá do Colégio Elzira Correia de Sá, em Ponta Grossa, mandando uma boa tarde pra gente aqui. Boa tarde, Thaís. Tem outra aqui, boa tarde, professores. Aqui é a Débora de Antônio Olinto, Paraná, do Colégio Estadual Campo Duque de Caxias. Olá, Débora, tudo bem com você? E tem aqui um comentário aqui de um colega nosso da Aula Paraná, que ele falou o seguinte: manda um beijo para mim. O professor Hugo pediu um beijo. Beijo, professor Hugo. Eu acho que era o seu beijo que ele queria, na verdade. Vamos lá. Quais são os objetivos da aula de hoje? Então, nós vamos conhecer esses ecossistemas aquáticos, tá? Tanto de água doce quanto de água salgada.
E tem bastante coisa para falar, né? Tem muita coisa para falar. Espero que vocês gostem dessa aula, gente. Para começar, professora, olha só, está dizendo aqui que os ecossistemas aquáticos, eles são divididos em dois tipos. O limnociclo e o talassociclo. Qual é a diferença dos dois? O limnociclo vai ser aquele ecossistema que vai ter água doce, diferente do talassociclo, que vai corresponder ao ecossistema de água salgada. E olhando aqui esse gráfico, o planeta, qual tipo de ecossistema a gente tem mais? Vocês, né, devem lembrar disso, que a maior parte da água do planeta é água salgada. Né? Então, a maior parte é talassociclo. Água doce tem quanto? Nossa, só 2,5%, né? Muito pouco. E agora deixa um desafio para o pessoal. Dessa água doce, quanto será que está disponível para a gente beber? E qual é aonde se concentra a maior parte da água doce do planeta? Né? Onde é que vocês acham que é? A gente já vai. Vocês podem colocar aí no chat para a gente poder comentar bastante aqui. E ainda está falando da hidrosfera. O que é hidrosfera? É o conjunto de todas as águas do planeta. Né? Opa, voltamos lá. Saiu lá, gente. Continuando aqui, enquanto... Mais uma pergunta. Já uma interação aqui do José Renan, Colégio Agrícola do Rio Negro, Paraná. Olha que bacana. Voltou aqui. Olha só, a gente colocou aqui um esqueminha, um infográfico, mostrando os tipos de ecossistemas aquáticos que a gente tem. A gente tem, então, o de água doce, que é o limnociclo, que pode ser água corrente, que fica onde? Que fica em rios e riachos. Inclusive, tem muito na região, a gente encontra bastante na região ali de Piraquara. Eu sou conterrâneo de Piraquara, então não posso deixar de falar. Temos água corrente e lá temos bastante também água parada, as cavas em Piraquara. Que ficam nos rios, nos lagos e lagoas, né? Isso. E água salgada a gente tem ali nos mares e oceanos. Os mares são os mais rasos, os oceanos os mais profundos. Vamos começar direto com o quiz para incentivar essa garotada aí a participar com a gente? Vamos lá. Então, o que está dizendo aqui no quiz? Onde está concentrada a maior quantidade de água doce no planeta? Alternativa A, lençol freático. Alternativa B, geleiras. Ou alternativa C, lagos e rios. Nós mesmos fizemos essa pergunta há pouco, então quem já está mais observando aí já pode ter feito a pesquisa, inclusive. Então, respondam lá no aplicativo, lembrem que o tempo está correndo, mandem aqui para a gente, que a gente deve estar acompanhando para dar a resposta daqui um pouquinho. E já temos uma pergunta aqui, ó. A André de Araucária. Nos ecossistemas aquáticos, o fluxo de energia vai para qual direção? E aí, qual direção será? Pensando lá quando a gente falou de cadeias e teias alimentares, pirâmides ecológicas, a gente viu que o fluxo de energia é sempre unidirecional. Isso significa o quê, professor Jorge? Ele sempre vai a partir do produtor até o consumidor e assim por diante. E a energia, então, ela vai diminuindo de um nível trófico para o outro. Isso é super importante você lembrar. Boa pergunta, André. Lá de Araucária, minha cidade. E olha só, temos aqui mais a participação. Tiago Rafael de Macedo dos Santos. Ele mandou, aula Paraná, repassa minha mensagem aos professores. O tempo acabou, gente. Já acabou, nossa. A maior parte acertou. Não, mentira, ó. A maior parte acertou. Geleiras, né? A maior parte fica nas geleiras, uma água que a gente não tem fácil acesso. Segunda maior parte fica no lençol freático, a água subterrânea. E a menor parte que a gente tem acesso, e inclusive nós estamos passando por um momento de estiagem, apesar de ter uma chuvinha gostosa, né, em alguns lugares aí, ainda assim nós temos estiagem. Pois é, lá em Araucária mesmo está tendo rodízio, né? Tem dias que a gente tem água, tem dia que não tem. A importância da gente preservar, evitar desperdício dessa pouca água doce que a gente tem acesso ainda, que a gente polui e acaba desperdiçando, né? Continuando aqui, professor, olha só o que a gente está falando aqui, da água parada e da água corrente, quando a gente está falando de água doce. Então, a gente vai começar falando dos ecossistemas de água doce. Quais são as características dos ecossistemas de água parada? Isso é importante você saber, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Água parada estão nos lagos e lagoas. Isso você lembra, obviamente. Maior biodiversidade. Então, a gente tem uma alta biodiversidade em lagos e lagoas, desde que eles não estejam contaminados, que não estejam poluídos, degradados, né? E é um ecossistema lêntico. E justamente isso que eu olhei, assim. Água parada, tem a ver essa palavra lêntico com lentidão? Parece, não parece? Parece. Né? E olha só, temos aqui a Cassiane Érica, do Colégio Estadual do Campo Guajuvira, mandou um abraço para os professores. Ah, Guajuvira é meu colégio. Que bom que vocês estão participando, gente. Fico bem feliz. E o Bruno dos Santos Macedo acertou a resposta. Ele respondeu geleiras ali no quiz, hein? Bacana. Então, olha só. Água parada. Grande biodiversidade. Então, a gente tem uma quantidade grande de peixes, de crustáceos, de fitoplâncton. Então, tem muita biodiversidade, né? Mas por que será que acontece essa grande quantidade de vida na água parada? Isso tem um quiz daqui a pouco. Não dê resposta ainda, professor. Vamos pensar. Então já vamos pensando já. Tá? Ainda tem a água corrente, que fica nos rios e riachos. A biodiversidade já é menor, né? Então, comparada com os lagos e lagoas, tem uma menor biodiversidade.
E aqui ainda está dizendo que a gente chama de ecossistema lótico. Então, lêntico, água parada, professor, lótico, água corrente. É só lembrar dessa associação. Quando você tem lêntico parado, você lembra de lento, e o lótico, que é o que vai sobrar, vai ser água corrente. E olha só que legal que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui a piraputanga. Esse peixe é um peixe lá do Mato Grosso, né, bonito, e é um peixe que tem uma estratégia bem bacana para conseguir alimento. Ele vai seguindo grupos de macaco que estão nas árvores, né, pegando o alimento, comendo as frutinhas e sempre cai nos rios. Então, a piraputanga ela vai acompanhando esses grupos de macaco porque ela sabe que vai ter alimento para ela. Olha só a pergunta bem legal aqui. Nicole do Narciso Mendes, de Curitiba, ela disse o seguinte: em que região dos ecossistemas aquáticos encontramos peixes que não enxergam? A gente vai falar sobre isso também, né, professora? Já vai falar. Então, guarda aí quem que perguntou? Nicole do Narciso Mendes. Então, aguarde um pouquinho, Nicole, que a gente já vem com essa resposta, tá? Então, olha só. Está dizendo aqui, então, que os ecossistemas de água doce têm uma grande dependência do ambiente terrestre, tanto por conta da luz do sol, quanto por causa desses alimentos que vêm das margens, né? Quais são os principais problemas enfrentados por esses ecossistemas, professor? Nossa, então, nesses ecossistemas, pessoal, a gente tem muitos problemas. Eu gosto bastante de falar sobre o assoreamento, tá? E agora, o que é esse assoreamento, professora? Assoreamento acontece quando parte do solo acaba entrando na água, né? Levado pelas chuvas, pelos ventos. E o rio acaba ficando mais raso, correndo o risco, inclusive, de desaparecer. E, inclusive, a questão da sucessão ecológica em alguns ambientes acontece por conta do assoreamento. Porém, a intervenção humana acabou acelerando esse processo, retirando a mata ciliar. Outro problema que acontece bastante, que a gente sofre bastante aqui, é a eutrofização. O que é a eutrofização? A gente já comentou em algumas outras aulas, é aquele processo onde tem um aumento de matéria orgânica nesses corpos d'água, então prolifera algumas algas que impedem, né, que a luz do sol entre nesse ecossistema e causa, se não consegue entrar, não tem muita fotossíntese, acaba o oxigênio e as espécies morrem. E a gente pode relacionar também essa questão da eutrofização com o próprio ambiente terrestre, que existe uma necessidade também no ambiente aquático da luz para a fotossíntese para iniciar toda a cadeia alimentar. Exato. Ainda tem desvios de cursos de rios, principalmente nos grandes centros urbanos, né? É feito um desvio para que a cidade consiga aproveitar melhor esse espaço, acúmulo de lixo, doenças associadas a ambientes aquáticos. Mas tudo isso a gente vai aprofundar um pouco melhor numa aula falando de impactos ecológicos, impactos ambientais relacionados a ambientes aquáticos. Então, a gente não vai aprofundar nesses problemas ambientais hoje. E temos mais interação aqui, olha só que bacana. Rafael de Curitiba, nos rios onde tem maior biodiversidade? No fundo, a gente também vai comentar sobre isso, Nossa, né? eu tô gostando, eles estão antecipando o que a gente vai ver na aula. E olha só, Douglas Rodrigues, como a água das geleiras pode ser descongelada? Pelo aquecimento global, né? Que a gente também vai ter uma aula falando de impactos ambientais causados na atmosfera, que tem impactos no ecossistema aquático também. Aqui, quem mandou aqui foi, deixa eu ver, isso aí, pessoal, parabéns. Quem mais? Os ecossistemas são dependentes de água doce ou salgada? Os ecossistemas são de água doce e salgada que a gente está comentando aqui, né? Eles dependem dos ecossistemas terrestres. Aqui, a aluna Letícia Bora, do Colégio Estadual, o professor Júlio Chimansky, em Araucária, mandou um alô aqui para a gente. Manda um abraço para todos os professores do colégio, professor Júlio Chimansky. Abraço para todos os colegas do Chimansky, inclusive para a diretora Marli e a diretora André, que são, né, meus amigos, minha tia também. Vamos lá. E olha só também, o pessoal mandando abraço para os professores aqui. Maicon Ricardo Garbui Batista, um abraço para a professora de Biologia, Solange. Abraço para a professora Solange. Bastante abraço. A gente já volta por aqui. Já volta para os abraços aí. Vamos lá, gente. Mais um quiz aí, enquanto isso a gente vai lendo os abraços. Você lê pra gente, professor? Vamos lá, vamos ao segundo quiz. Nos ecossistemas de água doce, por que a biodiversidade é maior em águas paradas se comparadas com água corrente? Alternativa A, por conta do maior número de decompositores. Alternativa B, por conta do maior número de produtores. Ou alternativa C, por conta do maior volume de água. E aí, gente, o que vocês acham? Por que tem uma maior biodiversidade na água doce parada em relação, né, em comparação com a água doce que é dos rios, né, água corrente? E tem uma pergunta aqui, Márcia de Curitiba. A eutrofização também pode ter causa natural? Pode, né? Pode ter sim. É menos comum, né? Mas pode sim aumentar a quantidade de matéria orgânica num rio, num riacho, numa lagoa, por causas naturais. Mas não é muito comum. E isso me lembra uma coisa que aconteceu na região de Piraquara, ali, né, divisa com 4 Barras, que nós temos a represa do Iraí, que teve uma época, faz muito tempo, estou me sentindo velho agora, que aconteceu a eutrofização, aumentou a quantidade de algas ali.
Olha, gente, o tempo está acabando. Vamos lá, que se você quer participar, mande sua resposta lá, porque já está acabando o tempo. Tem mais algum comentário aí, professor? Temos sim. Douglas Rodrigues, como a água das geleiras... acho que já comentei, né? Tem muita mensagem. E diz aqui, Amanda da Lapa, é verdade que a água das geleiras são de água doce? É verdade. Olha que bacana, né? As geleiras são de água doce. Olha lá o resultado, vamos ver. A maior parte colocou letra B, por conta do maior número de produtores. E aí, você acha que está certo? Será que é a quantidade de produtores ou será que é a quantidade de decompositores? Produtores, exatamente. Então, por a água separada, ela consegue um desenvolvimento maior de plantas aquáticas, do fitoplâncton, então aumenta a quantidade de produtores. Se aumentou a quantidade de produtores, aumenta a quantidade de energia, pode ter maior quantidade de consumidores também. Justamente também, não somente energia, mas a matéria orgânica ali, até para os decompositores poderem sobreviver. Continuando aqui, ó, uma perguntinha que você pode mandar, essa aqui não vai ter no aplicativo, vocês mandam a letrinha que vocês, se é A ou B, tá? Onde podemos encontrar a maior riqueza de espécies? Na superfície ou no fundo? Que foi a pergunta de um aluno também, né? Foi sim, foi a pergunta aqui do Rafael de Curitiba. E aí, Rafael, o que você acha? É na superfície ou é no fundo? Interajam lá com a gente, perguntem, tá? Para a gente poder compartilhar tudo aqui com vocês. A Thaísa está dizendo que ela acha que é o fundo. E aí, gente, qual que vocês acham? Mais alguém disse alguma coisa? Aqui ainda ninguém me mandou nada, só estão mandando para você. E você. você, professor, você acha que é o quê? Superfície ou é fundo? Eu chutaria superfície. Por quê? Não é um chute, você sabe. Ah lá. Tem maior quantidade na superfície, gente. Por quê? Porque chega a maior quantidade de luz na superfície. E se tem maior quantidade de luz, tem mais fotossíntese. Então, os produtores estão concentrados em um número maior na superfície em comparação ao fundo. Tá? Então, essa é a resposta correta. Vamos lá. Aqui, gente, falando um pouco das represas, né? A gente comentou lá no início da aula, o professor Jorge leu um poema pra gente lá do Carlos Drummond, falando então das represas, né? Que a região ali de Sete Quedas foi alagada para fazer Itaipu. O que acontece nesses ambientes? Olha só, a gente transformou um ambiente lótico, ou seja, de água corrente, em um ambiente lêntico, de água parada. O que pode ocorrer? Vamos pensar, pessoal, na questão da biodiversidade de água corrente, que eles têm uma dependência totalmente diferente da biodiversidade de água parada. Exatamente. Então, existe uma perda de biodiversidade. Muda toda a composição da água, a quantidade de oxigênio, às vezes até a temperatura da água se modifica por causa disso, né? Então, os animais não estão adaptados, né? Os animais, os outros seres vivos, a essas mudanças. Então, muitos deles não conseguem sobreviver. E olha só que legal. Alexandre de Foz do Iguaçu diz, o sol influencia nos sistemas aquáticos? Influencia bastante, como a gente falou, por conta dos produtores que fazem a fotossíntese. Né? E também tem mais aqui, ó. Esse assunto da aula de hoje é recorrente nas provas de Enem e vestibular? Acaba caindo sim, tá, gente? Essa parte de ecologia, todos os ecossistemas, os biomas, acabam aparecendo bastante nas provas de vestibular e de Enem, né? De uma forma ou de outra, às vezes associado a algum outro conteúdo. Mais um quiz hoje? Vamos lá? Para mais um quiz. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo representa uma consequência da lentificação das águas por conta das barragens? Alternativa A, aparecimento de espécies invasoras. Alternativa B, diminuição dos sedimentos presentes nas águas. Ou alternativa C, eutrofização das águas. E aí, gente, o que você acha que pode ocorrer com a lentificação dessas águas? Tem mais abraço? Tem mais perguntas? Temos aqui, ó. Raiele Pigoso Mendes. Boa tarde, professores. Sou aluna do Colégio Estadual do Campo Guajuvira, no fundo. Ela mandou, acho que é a resposta, né? Ai, que bom que vocês estão participando. O Guajuvira é um ótimo colégio, professor. Vai lá conhecer com a gente quando voltar às aulas ao normal. Tá acabando o tempo, gente. Mande a resposta aí, por favor. Vamos olha que legal aqui, ó. Emília Aparecida Barão, do Colégio Estadual do Campo Duque de Caxias. Diz o seguinte, que aula incrível. Ai, que bom que você está gostando, gente. E o pessoal do campo está arrasando a aula. O pessoal hoje, do né? campo está arrasando. Bastante participação. Gente, está acabando, os últimos segundos. Vamos lá, 3, Fazer igual aquele programa antigo. Acabou. Vamos lá ver, então, quais foram as respostas, né? Se vocês conseguiram acertar ou não. E aí, professor, o que você está achando? Nossa, olha só, nunca aconteceu isso. 33% letra A, 33% letra B, 33% letra C. E agora me deixaram na dúvida também. E aí, o que será que é? Eutrofização das águas. Por que será, gente? Se você deixar a água, que era uma água corrente, transformar ela em água parada, acaba concentrando uma maior quantidade de nutrientes. Aumento de nutrientes na água, acontece o quê? Acontece a eutrofização. Eutrofização, por causa da proliferação
das algas, né? E o detalhe é o seguinte, quando eu mencionei ali que aconteceu lá na represa do Iraí, foi logo quando fizeram a represa. Exatamente, acontece isso, né? Vamos ver aqui, ó, tem mais aqui. Manda um abraço para minha professora Karen. Abraço, professora Karen. O pessoal tá bem, mandando abraço para todo mundo aqui, ó. Carlos mandando abraço para o professor Raul. Muito abraço para os professores. Abraço Que bom que vocês estão lembrando né? dos professores. Acho que é porque está acabando o trimestre. Tá Eles estão acabando. lembrando bastante dos professores agora. Eles estão lembrando que vai precisar um pouquinho de nota, né? Eu fazia isso. Então, olha, gente, quanta coisa a gente viu até agora de ecossistemas de água doce. A gente ainda tem o ecossistema de água salgada para comentar. Mas o que você acha? A gente faz um intervalo agora? Acho que a gente poderia fazer um intervalo porque não temos sol de água salgada. A gente Tem uma mais um surpresinha ecossistema para aí no meio. vocês. Enquanto isso, eu gostaria que vocês pensassem. A gente falou de ecossistema de água doce. Tem ainda o ecossistema de água salgada. Mas tem um ecossistema que fica no meio disso. Pense e mande aqui pra gente que ecossistema você acha que é esse. E mandem aqui, daí a gente vai conversar com vocês sobre esse ecossistema. Tá? Então a gente vai estar aguardando a resposta de vocês aí no intervalo. Até daqui a pouco. Pessoal, olha só, o professor Daniel mandou um recado aqui pra gente. Vocês são incríveis, parabéns, excelente aula. Obrigada, professor. Que bom que os professores também estão participando, né? Tem aqui também, ó, a Emily disse que o outro ecossistema que a gente tem para falar são os mananciais. E aí, será que ela acertou? Será que são os mananciais? Tem alguma pergunta aí pra gente? Então, aqui nós temos uma pergunta do David de Paranaguá, que ele diz o seguinte: qual a diferença entre fatores bióticos e abióticos? Biótico, bi tá falando de vida, né, gente? Então, biótico, seres vivos. E o A na frente significa não tem. Uma Então, negação. não, são as coisas que não são vivas, né? Por exemplo, temperatura, pH, salinidade, ar, água. Quem mais aqui? Ó? Se derreter todas as geleiras e se misturar com água salgada, teremos uma extinção em massa? Poderemos ter sim, né? Se derrete toda a geleira, então diminui salinidade, altera a temperatura, pH da água. Os animais não estão acostumados com isso, né? Os seres vivos. Inclusive a água pode poder invadir também as praias, os ecossistemas costeiros, inclusive um deles que a gente vai acabar falando sobre ele. Então vamos lá, continuando aqui. Então o ecossistema que a gente deixou para vocês pensarem são os manguezais. Então os manguezais, eles são água doce? São salgada? Não são, eles são uma mistura entre as duas. Como é que a gente chama isso? Então, pessoal, quero comparar uma coisa com vocês. Você já tomou aquele sorinho, tá, que você prepara com açúcar e sal? O gosto deve ser muito parecido, porque ele é uma água salobra. Mas isso aqui tem um cheiro bem forte, né? Não te recomendo a beber água de mangue. Gente, Eu acho que né? ninguém vai conseguir tomar água do mangue, né? Por favor. Então, os manguezais são ecossistemas muito importantes. Gente. O que a gente tem de importante para falar de manguezal? Olha só, acontecem apenas nas regiões tropicais do planeta. Aqui no Brasil, começa lá em cima, no Rio Grande do Norte, e termina aqui em Santa Catarina, não chega até o Rio Grande do Sul. Né? A água é salobra, como a gente falou, e tem forte influência das marés. Por conta disso, as plantas têm que ter adaptações para viverem nesses locais. Quais são as adaptações que elas têm? Algumas têm umas raízes diferenciadas, que a gente vai chamar de raízes escoras também, né? Que servem para sustentação da planta nesse ambiente, né? Com essa oscilação de maré, ambiente lodoso, inclusive. E tem uma adaptação que se não me engano, pneumatóforos. Os pneumatóforos, a gente está vendo aqui, são essas raízes que, olha só, elas crescem na direção contrária do que é o normal. Elas crescem como se fossem caules, Mas por que acontece isso? Elas são raízes adaptadas à respiração. Então, aqui na pontinha delas, elas têm um buraquinho por onde entra ar. E elas conseguem, então, melhorar a respiração das plantas. E lembrando também que, às vezes, o pessoal acha que as plantas vão respirar gás carbônico, mas as plantas respiram oxigênio. Assim como todos os seres vivos que são aeróbios, né? Então, olha só, manguezais, muito importantes. Mas eles têm importância para várias espécies. Porque eles são considerados berçários da vida marinha. Vários animais se reproduzem, né? Ou pelo menos vão para essa região uma época da vida deles. Ou para alimentação, ou para reprodução, ou para desenvolvimento. Aqui a gente trouxe alguns exemplos.
A gente tem ali crustáceos, o camarão, o siri, caranguejo, né? Tem vários. Esse aqui a gente chama de chama-maré. Olha que bonitinho. Aves também temos bastante, né? Inclusive os bicos são adaptados para alimentação no manguezal. Aqui tem uma ave bem bonita, né? O guará, bem vermelho, uma coloração bem típica. A gente tem peixes, aqui trouxe para vocês o robalo, o cavalo marinho, a gente encontra muito nessa região também. Mamíferos, eu trouxe ali o peixe-boi e o mão pelada. Né? Mas existem uma infinidade, inclusive tubarões que usam essa região para reprodução. Temos muito, muito, muito ali. E olha só o comentário aqui, olha. Eliane, do Colégio Gilberto Alves do Nascimento, minha aluna da 3ª série, mandou um abraço para a gente aqui. Aqui também tem, ó. Sabemos que as algas produzem oxigênio. E outro quesito, ela ajuda nos ecossistemas marinhos. Quem perguntou foi a Letícia Bora, lá de Araucária. Sim, Letícia, as algas são extremamente importantes para qualquer ambiente aquático, tá? Seja marinho, seja de água doce, até os manguezais. E não só para a produção do oxigênio, elas servem também como fonte de alimento para vários e vários animais. Então aqui, gente, manguezal, apesar de a gente não dar muita atenção para eles, porque tem um cheiro forte, né? Geralmente é um cheiro que não agrada muito, ele é muito importante, né? Se a gente acaba com os manguezais, a gente acaba interferindo em todo o ecossistema marinho e às vezes até de água doce, né? E terrestre também, porque a gente tem aqui mamíferos terrestres, aves que dependem também do ambiente terrestre. Continuando aqui, olha só, por que eu trouxe esse slide, professor? Dê uma olhadinha aqui, essas bolinhas mais escuras em cada estado são onde ficam as capitais. A maior parte das capitais ficam no litoral desses estados que têm contato com o litoral. Então, veja só a quantidade de capitais que a gente tem no litoral. Por que isso interfere nos mangues? As capitais, geralmente, têm um desenvolvimento mais acelerado que outros locais. Então, acaba tendo o que a gente chama de aterramento de mangue. Os mangues são aterrados para poder serem utilizados ou para portos ou para a própria cidade, para o desenvolvimento urbano. E isso é muito prejudicial. Principalmente o desenvolvimento turístico, né, pessoal? Inclusive, teve uma lei que foi afrouxada há pouco tempo atrás, né? Quem souber o número dessa lei pode postar aí nos comentários para a gente poder falar um pouquinho. E aqui ainda a gente pode fazer uma comparação, que olha só, a gente tem leis de proteção ao mangue desde que o Brasil foi descoberto, porque essa região de mangue é muito importante para várias tribos indígenas que preservavam essa região, mas mesmo assim ela foi muito degradada. Paraná e São Paulo ainda tem uma vantagem porque a capital subiu, não ficou no litoral, né? Nossa primeira capital, Paranaguá, agora Curitiba, então acabou tendo um desmatamento, né? Uma degradação desse ecossistema, sim, mas poderia ter sido muito pior se as capitais tivessem continuado no litoral. Então, Fran, tá vindo muita pergunta, muita participação aqui. Olha que legal. O Douglas Rodrigues, numa futura geração, se a água doce se esgotar, o aquecimento global será benéfico ou maléfico para a sua obtenção? Olha, gente, até isso acontecer, se acabar toda a água doce, né, a gente já nem vai estar mais aqui para saber. Talvez ele esteja relacionando a derretimento de geleiras, né? Mas pense lá, se derrete a geleira, para onde vai essa água? Para o mar. Então, pronto, a gente já não tem uma quantidade de água doce suficiente. A gente não vai poder utilizar essa água doce, né? Ela vai para o oceano. Vamos ver se tem mais alguma coisa temos aqui. uma conterrânea minha de Piraquara, Letícia. A introdução de espécies exóticas em um ambiente pode ser prejudicial? Como? Pode, né? Qualquer espécie que você introduza num ecossistema que não era dela, ela pode... ela compete com as espécies que são dali, e ela não tem predador natural, né? Então acaba alterando todo esse ecossistema. Um exemplo é o caramujo africano, que foi trazido para alimentação aqui no Paraná, e como ele é mais resistente que os outros caramujos, ele acabou ocupando a maior parte do território. Mas que também é um assunto que a gente vai abordar numa aula específica para espécies exóticas invasoras, tá? A Débora mandou aqui, ó, a atuação de bactérias anaeróbias acontece na superfície do mangue com substâncias de CO2? Eu não entendi direito a sua pergunta, Débora. Se puder mandar novamente, né, para a gente tentar entender. Mas a gente tem realmente bastante bactérias anaeróbias na região de mangue e são elas que dão esse cheirinho de mangue. E por falar em cheirinho de mangue, temos uma pergunta aqui. Por que tem cheiro de decomposição no mangue? Tem um quiz sobre isso, né? Vamos passar antes da gente... A gente já chega no quiz e a gente já dá essa resposta. Olha só, mostrando aqui que manguezal também sofre bastante com ocupações irregulares. Então, além de um problema ecológico, também é um problema social. Porque se tem ocupações irregulares, a gente tem que dar um jeito, né? Nessas moradias, né? Com essas pessoas que acabam ocupando essa região que não é adequada, né? Que a gente teria que manter preservada por vários motivos, principalmente ambientais. O quiz.
Aí sim, ó, falando do cheirinho de mangue. Da onde que vem esse Vamos cheirinho ver. característico do mangue? Vamos tentar descobrir analisando esse quiz aqui, ó. De onde vem o cheirinho do mangue? Alternativa A, da atuação de bactérias anaeróbias. Alternativa B, da concentração de excretas da fauna local. Alternativa C, pela alta concentração de dióxido de carbono nesse ecossistema. Eu só fiquei imaginando aqui agora, o pessoal já pode ir interagindo lá com a gente, a questão da concentração de excretas da fauna local. Gente, eu acabei, né, dando uma dica a mais que eu deveria nessa questão, então garanto que a maioria vai acertar. Mas olha só, então continuando falando dos mangues. Então, mangue, professor, apesar da gente não dar muita atenção para eles são muito importantes, né? Muito. Tem alguma perguntinha aí pra gente já? Temos sim. A Marcela Félix, ela mandou um abraço, tá? Um beijo para a professora Heloísa. E o Elielson dos Santos, ele perguntou, manguezais podem ser considerados florestas invertidas? Florestas invertidas, a gente estudou quando comentou do ecossistema do cerrado, professor, porque as raízes das plantas são muito longas para alcançar o lençol freático. Essas são as florestas invertidas. Mangue não, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar, né, sobre isso, porque a gente considera floresta invertida o bioma do cerrado, então. Acabou o tempo, gente. Vamos ver se a maioria Olha acertou. só, o Tiago Rafael de Macedo dos Santos, ele disse que é a letra A, da atuação de bactérias anaeróbias. Será que ele acertou? Vamos ver. A maioria acertou. Realmente, da atuação das bactérias anaeróbias. Eu acabei dando a resposta sem querer para vocês, né? Mas sim, por quê? Porque essa região é uma região que tem pouca concentração de oxigênio. Pela quantidade de lodo, né? É uma região lodosa. Então, acaba que as bactérias anaeróbias, naturalmente, se reproduzem mais na região. E elas acabam liberando compostos de enxofre, que dão esse cheiro característico, esse cheiro forte do mangue, tá? Então, acertaram. E, inclusive, o cheirinho de terra molhada, depois que chove, também é causado por bactérias. Então, olha a importância das bactérias não somente no ambiente, no ecossistema aquático, mas também no ecossistema terrestre. De todos os componentes Todo, né? de um ecossistema, né? E adoro aquele cheirinho de terra molhada. E agora sim a gente vai para a parte de água salgada. Então, ecossistemas de água salgada. Ah, eu adoro. Né? Lembra a praia? Que saudade de Saudade tudo de uma isso aqui. praia, né, filha? Aquele meme lá. Muito saudade de uma praia. Mas calma, tá acabando, né, gente? Vou lá curtir um pouquinho da praia, pelo menos. 75% do planeta, né, tem água salgada. Então, olha só a quantidade de desses ecossistemas, né, que estão relacionados a essa parte da água dos mares e oceanos. É um ambiente estável, professor. O que significa dizer que é um ambiente estável? É um ambiente que não sofre muito com alteração de temperatura, com alteração de salinidade, de pH. Esses eventos que a gente comentou de aquecimento global, derretimento de geleira, pode desestruturar todo esse ecossistema. Por quê? Porque evolutivamente, esses organismos que ocupam os ambientes aquáticos de água salgada, eles não estão acostumados a essa mudança, porque o ambiente é estável há muito tempo. Se o ambiente é estável, eles não evoluíram para se adaptar a mudanças drásticas, né? Então, qualquer alteração, às vezes, ali de 1 grau Celsius na água pode detonar todo o ecossistema. E a gente percebe também, quando a gente tem aqueles acidentes com carga de óleo, por exemplo, em ecossistemas aquáticos, a perda da biodiversidade que acontece. Porque altera muito. Qualquer alteraçãozinha ali, a gente acaba perdendo essa biodiversidade. Então, principais problemas enfrentados pelos ecossistemas de água salgada. Derretimento de geleira, que a gente comentou, que pode alterar a temperatura, pH, salinidade da água. Aquecimento global gera tudo isso, né? E poluição aquática também, né? A quantidade de lixo, a gente tem feito bastante campanha contra plástico, contra canudinho, porque realmente tudo isso interfere muito nesses ecossistemas. A gente tem ilhas de lixo em ecossistemas aquáticos, né? Inclusive, o pessoal antigamente colocava umas cartinhas em garrafas, deve ter um monte também espalhado aí. Perdido. E temos aqui um boa tarde, professores. Sou aluna do Colégio Guajuvira. Um abraço. Bruna Lete, eu acho. Leque. Né? Abraço, Bruna. Saudade de você. Olha lá, gente. Ecossistemas de água salgada. Olha só, professor, a gente trouxe uma figurinha aqui mostrando pra gente as zonas. Olha quanto nome. Zona, zona, zona. Tem um monte de zona diferente aí. Nossa, que zoneamento. Que zona é essa? Vamos falar, então, das principais. Eu trouxe aqui para vocês, ó, a zona eufótica. Eu significa verdadeiro e fótico, Luz. então é a zona que recebe bastante luz. Se a gente vê, dentro da zona eufótica, a gente tem aqui a zona nerítica, a zona interdidal. A zona interdidal, professor, é essa onde tem oscilação de maré. A maré sobe, desce ali. Então, essa a gente chama de interdidal. A zona nerítica é essa aqui, onde a plataforma continental está alcançando ali, né? Então, fica ali bem até os 200 metros no máximo.
Então, essa região aqui, ela recebe luz. Pensando no que a gente já falou de ecossistemas aquáticos lá de água doce, que tem uma concentração maior de fitoplâncton, a gente já pode associar aqui também. Ó. A zona eufótica é a zona onde tem uma concentração maior de fitoplâncton. Fitoplâncton faz o quê? Fotossíntese. Concentração maior de produtores, então a gente também vai ter uma concentração maior de consumidores. A biodiversidade é maior. Exatamente. A gente ainda tem aqui a zona pelágica. A zona pelágica é essa região que fica aqui, ó, após os 200 metros e para baixo, aqui até 2.000 metros. Professor, mas quanto nome? Eu preciso decorar todos esses nomes? Não precisa. As principais são quais? A eufótica e a afótica. Saber onde tem luz e onde não tem, né? A fótica não tem luz, né? Mas aqui ainda tem ó, a zona bentônica. O que é um bento, será? O que será? Será que é relacionado ao Chico Bento? A gente já vai descobrir, né? Ainda tem aqui a zona batial, ó, de 200 metros até 2.000 metros. Então, a zona batial, se a gente pensar, ela depende muito da zona eufótica, que é onde estão concentrados a maior parte dos produtores. A gente ainda tem a zona abissal, que está aqui de 2.000 até 6.000 metros, e a zona adal, que fica abaixo disso, abaixo dos 6.000 metros. Fossa de Mariana, tudo isso. E inclusive aparece essas zonas quando você assiste Procurando Nemo. Então você pode relacionar lá também. Que hora que aparece isso lá no Procurando Nemo, que eu não estou lembrada? Eu estou lembrando das zonas lá onde aparece um peixe bem diferente lá. Quero ver se eles se lembram como que é esse peixe. Eu só vou dar uma dica. Ele usa uma estratégia de predação bem legal. Então pense aí, qual o peixe que aparece no Procurando Nemo que pertence à zona abissal? Né? E nós temos um exercício aqui, tá? Vamos fazer a leitura para a gente poder respondê-lo. E já vamos para as interações. Lembrando que o exercício não vai aparecer para você no aplicativo, mas vocês mandem para a gente o que vocês acham que está correto. Tudo bem? Você pode ler para a gente? Os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou salgada. Com relação aos ecossistemas marinhos, é correto afirmar que, alternativa A, o domínio pelágico corresponde à zona litoral. B, os organismos das regiões abissais dependem da matéria orgânica das camadas superiores ou de organismos quimiosintetizantes. Alternativa C, a zona afótica estende-se até 400 metros de profundidade, viabilizando a presença de algas fotossintetizantes. Alternativa D, a zona adal corresponde à região entre a linha costeira e a plataforma continental. Ou alternativa E, a bioluminescência é comum em organismos que vivem na zona nerítica. E aí, gente, o que vocês acham que é correto? Né? Mandem aqui pra gente. Ó. A Emily está dizendo que ela acha que é a letra B. E olha só, na interação aqui, a Marcela Félix dizendo que ama as aulas de biologia e ama a gente também. Ai, que bom. Também. Nem dá para fazer coraçãozinho. Minha mão tá cheia de coisa. Mas dá pra fazer aqui, ó. Fazer um coraçãozinho. Meu coração tá torto aqui. Tá dando. Então, ó, a maioria tá achando que é letra B. A Thaísa também colocou aqui letra B. Alguém disse alguma coisa aí para você ou não? Aqui tem perguntas. Todos os habitantes dos mares que nadam ativamente, eu acredito que deve ser relacionado a... Deve estar faltando um pedacinho da pergunta. Manda de volta pra gente aí. Gente, olha só. Tá certo. Letra B. Então, a gente comentou que as regiões que não recebem luz, elas dependem, então, ou das regiões acima, onde estão recebendo luz e está tendo fotossíntese, então os produtores estão produzindo e está sendo utilizado, ou ainda dos organismos quimiosintetizantes. O que é isso mesmo, professor? Que eles vão produzir a matéria orgânica a partir de reações químicas. Então, não utiliza a luz do sol, né? Não. Então, é um processo muito parecido com a fotossíntese, mas que não utiliza a luz do sol. Tá? Então, e são autótrofos também, né? Exatamente. Então, continuando aqui, olha só que bonitinho, explicando agora pra gente o que é um plâncton, o que é um nécton e o que é um bento. É só pensar no seguinte, quem nada tijolinho, não, tô brincando, vai ser um bento, vai ficar lá no assoalho, ficar lá no fundo, quem nada tijolinho, né? Quem vai estar flutuando ali na superfície vai ser um organismo planctônico. Eu tenho dois tipos, né, professora? A gente tem o fitoplâncton, que são principalmente os organismos, né, são os organismos que fazem a fotossíntese, utilizam a luz do sol, que são quem, os fitoplâncton? As algas, né, diatomáceas, enfim. E aí a gente ainda tem o zooplâncton, que são os consumidores. Crios, por exemplo. O plâncton do Bob Esponja. O plâncton, ele é um fitoplâncton ou um zooplâncton? Porque ele é verde? Não sei, né? Boa pergunta. Vamos tentar descobrir todo mundo junto. O bento, então, habita o assoalho oceânico, podendo ser séssil ou errante. O que é isso, séssil ou errante? Séssil é quando ele vai estar ali preso no substrato. E o errante? Erra muito? Bastante. Ele erra de ficar parado, ele continua andando no substrato. Ele até anda, mas ele não consegue nadar muito, né, gente? Então, ele anda no assoalho oceânico. Se a gente pegar um pepino do mar, por exemplo... Ele vai ser um ser errante, né? Vai ser um bento. E o nécton nada livremente. Os peixes, os tubarões, polvos, muitas vezes, né? Então, tá aqui a diferença entre eles.
E Último vamos quiz de hoje. ao nosso último quiz. Vamos acompanhar lá, pessoal? Não são exemplos de bentos. A. Estrela do mar, camarão e esponjas. B. Ouriço do mar, algas e quinidários. Ou C. Lula, polvo e peixes. E aí, gente, o que vocês acham? O que não é bento aqui? Manda pra gente. Então, tá, nosso último quiz, a tua última chance de participar dessa forma. Mas você pode continuar mandando perguntas pra gente, né? Olha só, Alessandro Dietrich, grande fã. Mesmo eu sendo professor de educação física, adoro suas aulas. Eu também adoro esse professor, gente. Esse é o professor que aparece nas minhas aulas como meme muitas vezes. Abraço, Alessandro, saudade de você. E temos mais muito pergunta? tempo ainda, professora? Tá acabando, gente, tá? Todos os habitantes dos mares nadam ativamente? Não, né? A gente acabou de falar que tem os habitantes que ficam no assoalho oceânico, Sim. né? Então, eles não estão nadando ativamente. Tem muitos que ficam presos, inclusive, né? Que são cestes que a gente comentou. E a Flávia de Curitiba, como seria uma cadeia alimentar aquática? Existem várias, né? Mas a gente pode dar um exemplo? Pode. Vamos começar pelo fitoplâncton? Pelo fitoplâncton, daí Vem o zooplâncton, que come o fitoplâncton. Quem pode comer o zooplâncton? peixes. Peixes. Peixes maiores comendo os peixes pequenos, E assim por tubarões diante. e assim por diante, né? Então, tem exemplos. E aí, gente, acabou o tempo. Vamos ver. A maior parte colocou que letra C, lula, polvo e peixe. Será que acertaram? E teve gente até que mandou perguntando se era o Chico Bento, mas não é não. Então vamos lá? Então tá certo, gente, Acertou. né? Por quê? Porque o bênton, ele tem que ficar no assoalho oceânico, né? O lula, polvo, peixes, eles conseguem nadar ativamente. Então, a gente considera como nécton, né? Nécton. Gente, só para a gente ir encaminhando para encerrar nossa aula, olha só, outro problema bem enfrentado por ecossistemas aquáticos marinhos, principalmente, né? Sobre explotação de recursos pesqueiros. É sobre explotação mesmo, tá? Que é uma sobreexploração também. Olha só, professor, tudo que pode acontecer por conta disso. A gente tem, na maioria das vezes, o que a gente chama de pesca predatória. Raramente a gente cria o peixe no mar para poder ir pescar. A gente simplesmente vai lá e pega aquele peixe selvagem. Né? Então, isso é pesca predatória. Isso acaba com estoques pesqueiros. Outra coisa, a diferença entre pesca artesanal e industrial. Artesanal é essa que a gente encontra, na maioria das vezes, aqui no litoral do Paraná. Né? Mas a gente tem a pesca industrial. A pesca industrial detona muito mais o ambiente, né? Que são esses que têm os barcos, Faz arrastão navio, também, né? o arrasto bem maior do que... O pessoal do litoral deve estar mais acostumado com esses termos, né? Ainda tem o bycatch. O que é o bycatch? Muitas vezes a gente quer pescar, por exemplo, aqui o camarão. Mas na rede de arrasto acaba vindo estrelas do mar, raias, peixes que não têm muito valor econômico. E isso tudo é muito prejudicial. Então, o bycatch são esses outros produtos da pesca que não são utilizados, tá? Finning. Corta só a nadadeira do tubarão. Às vezes nem consome o resto do tubarão, só consome a nadadeira. Tem algumas culturas que fazem isso, tá? Fora o extravio de petrechos de pesca, que pode causar aí pesca fantasma, com prejuízos ambientais e econômicos muito altos. A gente vai falar mais disso quando a gente estiver falando dos prejuízos causados, né, por degradação de ambiente aquático. A gente tem uma aula só sobre isso. E para a gente encerrar a aula, a gente tem que dar uma retomada no conteúdo. Para retomar o conteúdo, o professor Jorge fez o favor para a gente de criar uma música, a criação artística dele aqui. Eu trouxe uma musiquinha para vocês, é um pagode, já que estamos na semana da consciência negra. E o pagode, ele não é um estilo musical, ele não era considerado estilo musical, na verdade. Antigamente, no Rio de Janeiro, os pagodes, eles eram rodas de samba com muita comida e bebida. E depois que ele virou um estilo musical. Que bacana. Então, já que você vai cantar pra gente, eu vou pegar o meu peixe ali para ele acompanhar Vai esse pegar pagode o seu comigo. peixe. Peraí, Eu vamos estou lá. aprendendo a tocar, então. Quem já ouviu falar aquela musiquinha lá do Tiaguinho, Exalta Samba, tá vendo aquela lua, a gente vai cantar junto aqui. Vamos acompanhar a letra lá? Tô de boa, vou falar de ecossistema. Lindo, água doce, Talaçu é salgada. A corrente é o rio e o riacho. Se está parada, é lago ou lagoa. Mar é raso, profundezas do oceano, onde vamos encontrar os animais. Assoreamento é o problema que vai dar. Sumindo o rio assim, tá vendo aquela esponja que tá parada ali? Bentônica é o nome que eu vou ter que lhe dar. Excesso não errante, no fundo fica então. Os plânctons flutuam, nela ocorre a filtração. Que coisa louca, descobria que nadativo nectônico seria. Vou ter que estudar com a Prof. Fran, vem cá, na aula ao vivo, Paraná, que coisa linda. Nosso professor artista aqui, gente. Eu não tenho esse dom, mas ó, ele fez bem rapidinho pra gente uma paródia aí. Adorei a paródia, muito obrigada. E aprendendo a tocar
em 2 dias, aprendendo a tocar pandeiro. Agradeço a presença de todos vocês, a presença do professor Jorge. Agradeço também ao professor Jefferson, que ajudou bastante nessa aula, Maura e Márcia, nossas técnicas, e a todos vocês que estão assistindo a aula. Até a próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Espero que todos estejam bem. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.